Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num texto que já foi super reverenciado por judeus e cristãos, mas que, de repente, foi banido da Bíblia. É o fascinante e controverso livro de Enoque. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que um livro tão importante foi denunciado, proibido e simplesmente sumiu do mapa por mais de 1000 anos? É um mistério que a gente vai desvendar agora. A trajetória desse livro é uma coisa de louco, sabe? Ele foi de escritura sagrada a texto proibido, condenado como heresia. E essa mudança drástica nos conta muito sobre como as escrituras que a gente conhece hoje foram de fato montadas. Ok, vamos começar a entender isso. Para a gente sacar o porquê dessa queda, precisamos voltar no tempo e ver o contexto em que esse livro foi julgado e condenado. Uma peça-chave para a gente entender o que aconteceu está numa palavra: apócrifo. O mais curioso é como o sentido dela mudou completamente. No início, ser apócrifo era um elogio. Significava que um texto era tão sagrado, tão profundo, que devia ser mantido em segredo, só para iniciados. Mas com o tempo, a palavra deu um giro de 180 graus e passou a significar algo de autenticidade duvidosa, ou pior, herético. E olha, a condenação foi pesada. Essa citação mostra que não foi só uma discordância de ideias, não. Líderes religiosos chegaram a amaldiçoar quem lia e acreditava no livro de Enoque. A oposição era realmente feroz. Agora a gente entra na parte que, digamos, causou todo o alvoroço. O motivo de tanta polêmica. A história dos vigias. Os anjos que caíram do céu. E o livro não economiza nos detalhes, viu? Ele é super específico e dá um número exato: 200. Um grupo de 200 anjos, que eram conhecidos como os vigias, fizeram um pacto entre si para descer à terra. Aqui a gente vê o passo a passo da transgressão deles. Eles olharam para a terra, viram as filhas dos homens e as desejaram. Então, sob a liderança de um anjo chamado Senjasa, eles fizeram um juramento, um pacto, de que tomariam esposas humanas, quebrando uma lei divina fundamental. E é aqui que a história fica bem sombria. As consequências desse ato foram simplesmente catastróficas, liberando uma corrupção que, segundo o livro, contaminou o mundo inteiro e que exigiu um julgamento divino para limpar tudo. O resultado dessa união proibida? Os Néfilins, gigantes enormes e com uma fome insaciável. O livro descreve como eles simplesmente devoraram todos os recursos da humanidade. E quando a comida acabou, eles passaram a devorar as próprias pessoas. Mas não era só a violência física, sabe? O problema foi muito além. Os anjos também ensinaram aos humanos conhecimentos que eram proibidos. Azazel, por exemplo, ensinou a arte da guerra, a fazer armas. Outros revelaram segredos de feitiçaria, astrologia. Foi essa combinação de violência com conhecimento proibido que, segundo o livro, corrompeu a humanidade por completo. E é exatamente aqui que a gente vê uma conexão direta com uma história bíblica que todo mundo conhece. O livro de Enoque basicamente oferece o porquê por trás da história do grande dilúvio. Segundo ele, foi essa corrupção e violência trazida pelos vigias e seus filhos gigantes que levou Deus a decidir resetar a terra com água, salvando só Noé e sua família. Então, resumindo, o livro foi amaldiçoado, banido e, puf, desapareceu por mais de 1000 anos. Mas, claro, a história não acaba aí. Vamos ver agora a sua incrível jornada de redescoberta. Essa linha do tempo mostra a jornada impressionante do livro. Super popular antes de Cristo, depois foi condenado e se perdeu para o mundo ocidental. Ele só foi preservado, em segredo, pela Igreja Etíope até que um explorador escocês, James Bruce, trouxe cópias para a Europa em 1773. E aí, em 1947, veio a descoberta mais importante de todas. Olha, achar pedaços do livro de Enoque nos manuscritos do Mar Morto, isso foi uma verdadeira revolução. Por quê? Porque provou sem deixar nenhuma dúvida que o texto era pré-cristão. Isso calou os críticos que diziam que era uma farsa da Idade Média e confirmou a sua imensa importância histórica. Ok, se o livro é tão antigo assim, uma pergunta surge na hora, né? Qual foi a influência dele? E a resposta é uma influência profunda, especialmente no cristianismo primitivo e no próprio Novo Testamento. Aqui a gente tem uma das provas mais diretas.
Impossível. O livro de Judas, que está no Novo Testamento, cita uma profecia do livro de Enoque. E é quase um copia e cola, palavra por palavra. Isso mostra que os primeiros cristãos não só conheciam o texto, como o consideravam profético. E não para por aí, nas citações diretas. Termos-chave usados em Enoque para descrever o Messias, como o eleito, por exemplo, também são usados para descrever Jesus nos evangelhos. Essa familiaridade com a linguagem e as ideias de Enoque mostra o quanto o livro era conhecido e respeitado na época. E olha só, não foram só os autores do Novo Testamento, não. Muitos dos grandes nomes do cristianismo primitivo, os chamados pais da Igreja, também citaram e usaram os escritos de Enoque. Nomes como Justino Mártir, Irineu, Tertuliano, todos eles trataram o livro como uma fonte de autoridade. Mas por que, até hoje, esse livro ainda fascina tanta gente? Bom, um dos grandes motivos é que ele encara de frente uma das questões teológicas mais difíceis que existem, a origem do mal. Ele oferece uma explicação bem detalhada para isso. No fim das contas, o que faz esse livro ser tão magnético é essa narrativa poderosa e cheia de imaginação. Ele não diz apenas que o mal existe, mas ele dá uma história de origem cósmica para ele. Uma história que, mesmo das sombras, influenciou o pensamento religioso por séculos. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se uma obra tão influente como essa pode ser perdida e depois reencontrada, fica a pergunta: que outras histórias, que outros textos do nosso passado ainda estão por aí, escondidos, só esperando a hora certa de serem encontrados?